Olá, pessoas. Eu estou aqui com a Nadima Skef. A gente vai falar com ela sobre todo o trabalho que ela tem, a carreira dela, sobre o trabalho que ela tem agora no Esfera. Esse aqui é o Correio de Atibaia. A gente faz entrevistas com pessoas ligadas a várias áreas, principalmente eu acabo fazendo mais sobre esportes. E a gente tem a Nadima aqui. Primeiro, agradecer a presença dela por poder estar falando aqui com a gente. Rodrigo, eu que agradeço. Vai ser uma honra conversar com todos vocês e conversar com todo mundo de Atibaia por aqui. Primeiro, a gente olhando toda a história dela dentro do futebol, uma história longa, de vários setores, lugares, né? Eu até poderia aqui falar da carreira, mas eu acho legal você mesma falar, dar os destaques para onde você acha importante. Hoje você está no Esfera. Está quase chegando a um ano de Esfera, né? Você chegou, se eu não me engano, em fevereiro do ano passado, a gente está chegando em fevereiro, então você foi jogadora, tem estudo como treinadora há bastante tempo, em várias áreas do esporte, não só na parte de treinadora, também de outras coisas. Como é que foi para você fazer tudo isso e chegar onde você está hoje? Ô, Rodrigo, quando você fala muitas coisas, vai parecer que eu tô velha, né? Não tô velha. Sim, vai fazer um ano, não espero exatamente, em fevereiro, que é o clube que eu estou nesse momento, que eu estou gostando muito de trabalhar. Durante esses últimos anos, eu sempre trabalhei no futebol, ou como jogador, ou como treinador, ou como preparadora física, ou qualquer outro tipo de função que eu pudesse exercer no esporte. Joguei muito aqui no Brasil, joguei pela seleção, joguei em Brasília, sou de Brasília, fui para os Estados Unidos como bolsista numa universidade, joguei em algum nível nos Estados Unidos e de lá já comecei a exercer a função de treinadora, né? Logo, um pouco antes de eu me formar, eu já comecei a trabalhar em alguns clubes, nas idades de iniciação, e fiquei 6 anos trabalhando como treinadora nos Estados Unidos e tendo outras funções nas áreas acadêmicas. Eu retornei ao Brasil durante um período, depois acabei indo novamente para a Dinamarca jogar futebol, fui para a Inglaterra fazer um curso de treinador e uma capacitação de treinador, e quando eu retornei ao Brasil, eu acho que trabalhei em dois clubes, acho não, trabalhei em dois clubes profissionais femininos, o Minas Brasília e o América, um como auxiliar, outro como treinadora, e agora estou aqui na base masculina com Esfera. O Esfera é um clube que é recente, ele tem tido um trabalho que a gente conseguiu ver já nessa copinha, eliminando o Atlético Mineiro, um time que chegou longe até pela pouca história que ele tem. É um time que fala bastante sobre base, que tem uma história interessante. Está treinando hoje aí em Jari, onde o CFA, né, que a Red Bull ficou por muito tempo. A Red Bull está deixando aí, vai vir para Atibaia aqui, e é onde vocês vão seguir esse projeto. Eu queria que você falasse mais sobre isso, o quanto isso também foi um dos motivos desse clube ser, até um pouco a diferença que ele tem um projeto interessante, até patrocinado pela Diadora, que eu acho algo que também é bem forte, assim, eu acho que mostra um pouco da ambição que ele tem para ser um clube importante no Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é, os nossos maiores valores são de acreditar que a gente pode transformar as bases do futebol brasileiro como sendo um exemplo, sendo uma referência. E eu acredito que nesse primeiro ano a gente já conseguiu mostrar um pouco do que a gente está tentando fazer aqui. E o Esfera, ele já tem função desde 2021, mas de operação mesmo desde fevereiro. Então, eu entrei no Esfera exatamente quando o Esfera ele nasceu dentro do centro de treinamento mesmo, quando tudo certinho, como você falou, no CFA, onde o Red Bull durante muito tempo é, teve suas operações. Aqui é um centro de treinamento enorme, é um dos melhores centros de treinamento do país. Eu acho que isso já mostra o nível de ambição do projeto, do clube. A gente acredita, a gente respeita muito todos os outros clubes do Brasil, mas a gente acredita que da forma que a gente se iniciou, a gente já nasce, né, grande, é o nosso grande slogan, é um clube que já nasceu grande. Na nossa primeira copinha a gente já fez grandes coisas, no nosso primeiro paulista a gente já fez grandes coisas, agora pela FAM já fizemos grandes coisas. Então, o nosso projeto acredita muito, nosso clube acredita muito nessa visão. O Espera é uma visão completa do atleta. Então, passamos muitas horas falando sobre todos eles. A gente tem um departamento psicossocial muito forte mesmo.
e tem valores muito humanos, né? Então a gente não vê o atleta só como uma parte de performance de campo, a gente vê o atleta como um todo, a gente toma muito cuidado na parte escolar, muito cuidado no tratamento, muito cuidado em como a gente pode educar esse atleta, pensando mesmo que se ele vai ser uma melhor pessoa, consequentemente vai se tornar um melhor atleta, um melhor jogador, um atleta mais responsável, um atleta mais crítico, e isso tem colhido frutos muito positivos. Quando você fala de um atleta mais crítico, eu acho interessante porque a gente está. Você pega jogadores com 14 anos, e se você voltar no tempo, os mais velhos que você pega nasceram em 2010. 2010 é pouquíssimo tempo, assim, né? Já muito evoluído dentro do futebol a parte de análise de desempenho, de dados, de toda essa área que, sei lá, 14 anos antes de 2014, de 2010, assim, você praticamente não tinha no Brasil e todos eles já nasceram dentro disso, né? Então, como é que é trabalhar com eles nessa questão? Enquanto eles chegam com essa idade já tendo essa noção de que existe isso, eles se preocupam com essa parte? Como é que é essa questão? Isso é um grande ponto, Rodrigo, que você colocou, porque a gente sabe exatamente o que você falou, né? A próxima geração que vai entrar no CT, ela é a 2010. Essa aqui vai ser que eu vou liderar e que eu vou estar à frente junto com a minha comissão. Ah, eu acho que a gente não briga muito com a realidade, né? A gente sabe que é uma geração que tem muito contato com a tecnologia e a gente tenta utilizar isso da melhor forma possível, da forma mais produtiva. Então a gente, como, como o nosso foco total é muito centrado no atleta, a nossa análise de performance, o nosso departamento de performance e desempenho é muito mais focado no atleta. Por isso que eu comentei a parte do ser um atleta mais crítico. Então, eu posso usar como exemplo a categoria 2009, que estava comigo no ano passado. A gente fazia análises individuais toda semana, a gente fazia análises coletivas toda semana, e não era focado no adversário, era focado nos atletas. Então, eles tinham a capacidade de não só ter uma análise crítica deles, mas também ter comentários coletivos nos quais eles criavam. Eu acho que isso é um padrão que vai se tornar no clube no geral, em todos os departamentos, essa função de ter atletas que realmente questionam, são críticos deles, dos outros, do nosso trabalho. A gente pede muito feedback, a gente tem avaliações constantes, temos avaliações a cada 3 meses, onde todas as comissões estão presentes para falar de todos os atletas do clube, então não é só de cada categoria. Então, como a gente está observando muito eles e dando muito feedback, isso também dá a liberdade deles de serem atletas também muito observadores e muito críticos. Você viaja bastante, faz bastante estudos. Você foi até, conhecer o Ajax, clube que, na questão de base, é um dos mais desenvolvidos no mundo. Eles até usam uma certa cartilha que eles costumam usar para os jogadores. Vocês trabalham com isso aí? Por exemplo, tem o jeito de jogar do Esfera, ou não? Vocês querem criar um atleta que seja completo para poder jogar aonde ele for jogar, para ele poder entender como funciona uma marcação individual, uma marcação por zona, um time que seja mais reativo, outro que seja mais posse, um que seja mais jogo de posição. É tentar entender tudo para criar um atleta mais completo ou um especialista em alguma dessas coisas? Ótimo ponto também, Rodrigo. A gente não tem um time profissional e quando a gente tiver, o nosso intuito é desse time profissional ser uma ponte para uma possível transferência. Então, a gente desenvolve os atletas para ir para qualquer mercado. É claro que a gente acredita, a gente tem os raios, né, do Esferas, então a gente acredita em uma identidade de comportamentos nos quais a gente fala seriamente que queremos desenvolver atletas que, se esse atleta não tivesse vestindo a camisa do Esfera, a gente ia saber que esse atleta joga pelo Esfera. Então, são raios de fair play, raios de coragem, raios de autonomia, raios de teamwork. Então, são 7 que a gente tem trabalhado neles, resiliência. E isso tudo é comentado diariamente e isso também está nas avaliações deles. É, isso não é somente no que a gente acredita que é melhor para o atleta, mas também sabendo que as categorias podem trabalhar de forma diferente. A NASMA não vai estar aqui para sempre. Então, eu não posso determinar a forma que o Sub-14 joga. A gente observa o que está acontecendo, temos valores em cada idade, em cada categoria, mas possivelmente isso vai mudar na próxima categoria. E esse atleta tem que ter uma capacidade de adaptação muito forte. Isso também é algo que a gente acredita.
gostaríamos de desenvolver atletas que pudessem se adaptar em qualquer mercado ou em qualquer momento da vida deles. É, por isso que a gente tem também, junto com a parte técnica, um departamento psicossocial muito, muito presente. Você é treinadora e trabalha com meninos, né? Você trabalha no sub-14. No mundo hoje a gente não vê, às vezes até dentro do feminino, a maior parte dos times ainda são treinados por homens. Mas ontem a gente até viu a Marie-Louise, que é técnica lá na Alemanha, né? União Berlim, ela foi a primeira técnica da Bundesliga. Tudo bem que ela ainda é auxiliar, ela entrou, mas assim, você vê que aos poucos você começa a ver uma melhora, uma aceitação melhor também. Como é que você vê isso? Você acha que é um ponto em que vocês estão conseguindo crescer, estão conseguindo aparecer mais, ou ainda vai demorar muito, está muito longe ainda do que vocês imaginam que possa ser algo perto do que vocês têm a capacidade e o trabalho muitas vezes, mas às vezes não consegue chegar, sei lá, por uma história muito antiga de tudo dentro do futebol e até da sociedade, né? Isso é o vocês mulheres ou vocês esfera? Porque por esfera isso já é feito. Tem mulheres na comissão técnica, mas realmente para nós mulheres ainda é um obstáculo muito grande. E a gente aqui no CSA de Jarinu, no nosso centro de treinamento, a gente fica tão isolado que a gente acredita que isso aqui é o normal, né? Até sair e perceber que não é. Então, por exemplo, agora a gente estava na FAN Cup, com clubes de referência, clubes tradicionais, clubes de outros países, e eu estava auxiliando o Sub-17 do Espera, e eu era a única mulher em todos os times que estavam presentes, seja lá em que área. Então, eu acho que ainda tem aquele olhar de surpresa, porém já está já tá um pouquinho assim, uma capacidade mais de curiosidade para entender. O Esfera tem tirado isso de letra desde o início do meu processo. A gente abriu processos novos para esse ano, a gente vai ter novas contratações. A tendência é, sim, de ter mais mulheres no ano que vem aqui no Espera. Você comentou da área técnica, mas no Espera a gente tem em todos os departamentos, a gente tem na diretoria, a gente tem na psicologia, a gente na área administrativa, na medicina, em todos os lugares, e a gente está naturalizando essa presença. Sabemos que o Espera ainda não é um mundo, mas a gente pretende mostrar que o mundo pode ser diferente da forma que a gente está fazendo. É, e eu acho que já está sendo positivo, já está chamando as atenções necessárias, assim, sabe? Você tem a licença B da CBF, você tem a C da UEFA, e a gente vê que você está sempre treinando, estudando e está sempre indo atrás dessas coisas. Quando que veio essa vontade de você, como jogadora, querer virar treinadora, procurar estudar? Onde você escolhe o que é melhor para você estudar? Como é que você faz essa outra parte que é te preparar para poder estar nesse cenário e poder treinar os seus times? Eu acredito que teve um momento da minha vida que eu realmente acreditava nas certificações, né, para estar em certas funções. Eu acho que isso é importante, as pessoas têm que entender. Eu queria ter pensado isso antes, até quando eu era muito mais nova. Eu acho que tem países que já estão estimulando isso quando o jogador ainda está exercendo, né, a função de jogador. Eu acho que eu parei e fui surpreendida pela profissão, que bateu na minha porta praticamente. Então, eu estava no início despreparada para aquilo. É, Durante muitos anos, a minha vontade era de ter as certificações no qual eu pudesse entrar no mercado. Hoje em dia, eu já penso em certificações que possam somar, né? Muito mais. Então, a gente sabe que pô, a minha experiência na UFC na Inglaterra foi uma experiência maravilhosa, fantástica, por tudo que eu vivenciei lá. A minha experiência na CBF também, mas existem outras formas de capacitação. E a gente não pode esquecer disso. Eu acho que eu não vou esperar a próxima licença A, ou seja, lá a Pro, para tentar criar algum tipo de capacitação para mim, né? Agora eu estou fazendo o mestrado com a Johan Cruyff Institute de Football Business. Eu não sou ainda uma gestora, mas isso é possivelmente daqui a uns, sei lá, 15, 20 anos de preparo que o clube quis investir comigo, e eu sinto que essa talvez seja a melhor das maneiras de já começar a se preparar, pensando que o futebol ele é muito, muito, muito multifatorial. A gente não sabe qual pode ser a próxima oportunidade de mercado, como que o futebol está evoluindo. Então,
Uma coisa que eu digo, assim, para muitas pessoas quando me perguntam em termos de capacitação, é que, pô, não espera abrir o curso ou ser aceito no curso da CBF, encontre as pessoas que dão as aulas, pergunte, questione. É, eu tenho essas certificações, mas eu acredito que muito do que eu sei hoje em dia não vieram necessariamente dessas certificações. O Instituto, o Johan Cruyff que você está fazendo, né? Ele tem a ver com gestão de futebol. Não é necessariamente Isso, campo, né? isso, Porque você isso. pensa em sair do campo ou porque você quer agregar para ficar maior como treinador, entender mais coisas? Perfeito, eu não quero sair do campo, não ainda. Eu amo dar treino. Eu acho que dar treino é uma das coisas que eu melhor faço na minha vida. E a ideia do mestrado, dessa especialização, era de entender a indústria como um todo. Eu acho que muitas vezes a gente está dentro de campo e a gente não entende a complexidade que é um clube de futebol. E isso tem facilitado muito a minha comunicação com os atletas e com outros diretores. E, de alguma forma, desculpa, de alguma forma, colaborar e adicionar. Aqui no Espera, a gente tem muitas reuniões onde todo mundo está presente. Da mesma forma como eu comentei com vocês que as avaliações dos atletas, todas as comissões estão presentes, tem outras questões e outros quesitos do clube, é, onde vários departamentos estão presentes na hora de uma tomada de decisão ou de uma reflexão que é não necessariamente do seu departamento. Então, quanto mais a gente entende, não só o que esse departamento está passando, mas o que está sendo feito em outros lugares do mundo ou outras formas de ser feitas, melhor a gente pode colaborar. É claro que para isso acontecer, isso tem que ser num ambiente onde isso é bem-vindo, né? Onde as opiniões são bem-vindas. E agora eu estou num clube onde isso é extremamente bem-vindo. Então, olha, eu tenho muito que agradecer pelo espaço, pela entrevista, para poder falar com você. Acho que é muito interessante ouvir de quem está dentro dos clubes, a visão, tudo que os clubes estão pensando, como eles estão trabalhando, porque o futebol está acontecendo, a gente tem que perguntar e tentar saber o máximo para poder informar as pessoas, para poder acompanhar. Eu agradeço muito. E se você quiser falar mais alguma coisa que você acha interessante, eu cedo esse espaço aqui para você. E é a última, não chega a ser uma pergunta, né? Mas a última como é que eu posso dizer? A sua conclusão da entrevista. Não, eu só queria agradecer pelo espaço, de falar um pouco do clube, de falar um pouco do que a gente está fazendo aqui, do que a gente está tentando construir, o que a gente já conseguiu construir. É claro, abrir as portas para as pessoas, para conhecer o clube mais, para seguir nas nossas mídias sociais, para me seguir, para acompanhar. Eu estou muito à disposição, principalmente para outras mulheres do futebol. Eu quero muito abrir portas também para outros profissionais e para esclarecer, seja lá o que for. A nossa conversa foi muito produtiva, mas a gente sabe que sempre pode ter mais perguntas e mais questões e eu estou disponível. Muito obrigado, Rodrigo. Por nada, eu fico muito feliz. Acho que eu espero que vocês também tenham gostado. Acho que tem assuntos bem interessantes aqui para a gente ir pensando. E sempre vai surgir novas perguntas, novas coisas lá para frente, porque a gente espera que tudo isso que até você falou continue evoluindo para que surjam mesmo novas perguntas, novas histórias. E é isso que a gente acompanha futebol até por causa disso, para ver as coisas evoluindo e crescendo. Então, esse é o canal do Correio de Atibaia. A gente cobre os clubes aqui do interior de São Paulo e também às vezes da capital. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, acompanha a gente. É isso, valeu. Valeu.